tipo de uma entrevista em que vamos falar da problemática da destruição da camada de ozônio. Então vamos iniciar. Como sabemos, a problemática da destruição da camada de ozônio é um dos grandes problemas ambientais que tem afligido o nosso planeta no século XXI. Por isso, para falar sobre o tema, esclarecer as dúvidas, informar mais acerca do tema, temos aqui alguns colegas que vão falar. Temos a Carla, a Luísa, a Maleiva, a Lavínia, a Eve e a Juliana. Primeiro vamos ver uma pequena reportagem sobre o tema que fizemos aqui na escola com algumas das personalidades.
as suas causas e consequências, alguns métodos de tentar solucionar o problema. Vamos começar com a família, a nossa entrevista, e vamos começar pela Lavínia. Lavínia, o que a senhora entende pela camada do ozono? É a formação de 3 moléculas de oxigênio, onde vai formar o ozono. A camada do ozono é uma espécie de capa gasosa que protege a Terra dos raios ultravioletas. Ou seja, ela faz com que os raios ultravioletas atingem a Terra com menor intensidade. O ozono está com maior frequência na estratosfera e também podemos encontrar ela na troposfera, mas em menor quantidade. E agora vamos passar para a Helga, que vai falar sobre as propriedades mais importantes da camada do ozono. A camada do ozono tem várias propriedades. As mais importantes são estas aqui. A camada do ozono tem a propriedade, a sua fórmula é O3, como a Maria Flávia tinha dito, a sua formulação O3. Ela tem uma massa molar de 48 gramas por mol. Ela também tem uma densidade de 2,524 gramas por litro, tem um ponto de fusão de 192 graus Celsius e ponto de ebullição de 192 graus Celsius. Ela também congela a 251,4 graus Celsius. Ela possui cor polida quando atinge a costura na fase líquida. Ela tem uma capacidade de absorver a luz ultravioleta solar na faixa de 220 a 220 nanômetros. A propriedade da camada do ozono também é solúvel em tetracloreto de carbono, ácido sulfúrico, e ela se compõe em cima de 100 graus Celsius na temperatura ambiente. E essas são as propriedades importantes da camada do ozono. Agora vamos passar para a formação. Vamos saber como é o ciclo de formação da camada de ozono. Pela minha colega. A formação do ozono. O ozono, ela forma-se, o O3, ela forma-se a partir da oxidação do átomo de oxigênio através dos raios ultravioletas da radiação solar, formando 2 átomos de oxigênio que vão combinar-se individualmente com outros átomos de oxigênio, formando assim o ozono, o O3. Como sabemos, a camada de ozono está a ser destruída dia após dia e, com isso, traz várias consequências. Mas antes vamos ver as causas que levam à destruição da camada de ozono. Antes de falar propriamente das causas, vamos entrar no quão importante é a camada de ozono para o nosso dia a dia. Como a reportagem disse anteriormente, a camada de ozono é responsável por filtrar praticamente 95% das radiações ultravioletas vindas do Sol, favorecendo assim a sobrevivência de todos os seres vivos do nosso planeta. E agora vamos ver como funciona esse ciclo de proteção do ozono. Primeiramente, na atmosfera encontramos a molécula de O2, que devido às radiações ultravioletas se desagrega em átomos livres de oxigênio, que depois vão se recombinar com uma molécula de O2 que vão formar o trioxigênio, ou seja, a molécula de ozono. E essa junção é devido aos raios ultravioletas vindos do Sol. E essa molécula de O3, o ozono, quando os raios ultravioletas entram em contato com ela desagrega novamente uma molécula de O2 e um átomo de oxigênio. E esse ciclo vai repetindo continuamente. E é através desse processo que o ozono nos protege dos raios ultravioletas. Mas, como vimos, a camada de ozono é muito importante para a nossa sobrevivência. Mas o que está a causar a destruição dessa camada tão importante para nós? E para sabermos
analisar as causas. Uma das principais causas da destruição da camada de ozono é a sua desoxidação por causa de átomos que reagem com hélio. Exemplo, quando o NO reage com o O3, provoca sua desagregação em NO e O2. Também, o mais famoso destruidor da camada de ozono são os CFCs, o clorofluorcarbono, que desagrega e destrói a camada de ozono no seguinte processo. O CFC é um CFC3, que ao atingir a atmosfera devido às radiações solares, já as ultravioletas mesmos, desagrega em CFC2 do radical cloro, que depois vai se reagir com ozono e desagregando em uma molécula de O2 e um monóxido de cloro. É que é o mesmo esquema da desagregação do CFC e do ozono. E outro destruidor também da camada de ozono são as substâncias que contêm plomo na sua constituição. Nós podemos dizer como é que expelimos esses gases para a atmosfera. Esses gases são expelidos através de atividades humanas. Um dos exemplos é o fumo produzido por carros que contém carbono que vão diretamente para a atmosfera, provocando o mesmo efeito que os gases que eu referi anteriormente. O fumo das fábricas que possuem a mesma constituição que o fumo de carro, talvez também diferentes, que têm também o mesmo efeito sobre a camada de ozono. As queimadas ao ocorrer a combustão da madeira, ocorre a libertação do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, que é constituído por CO2, quando vai para a atmosfera, como é constituído por CO2, reage com o ozono, que é o O3, provocando a sua desassociação com o CFC, formando uma molécula de O2 que não é suficiente para nos proteger das radiações solares. Também a combustão de lixo e outros tipos de poluição têm o mesmo efeito. E também os extintores. Os extintores, podemos dizer, é muito bom porque nos ajuda a apagar o incêndio mais facilmente. Mas por terem o cloro na sua constituição, provoca a destruição da camada de ozono. Mesmo os extintores caseiros, como os industriais, têm esse mesmo efeito. Também o desmantelamento de frigoríficos provoca a libertação dos CFCs. O uso de sprays que faz com que as substâncias antes líquidas sejam expelidas de uma forma gasosa e provocando a hidratação, a ascensão do material constituinte por um spray. O uso de inseticidas como fumos em forma de sprays. Também é possível que tem mais um inseticida, que é também os sprays. Também os inseticidas também em pó têm o mesmo efeito, pois o pó, como é constituído por substâncias, partículas muito pequenas, conseguem atingir a camada de ozono. Também os ar-condicionados também libertam fumo e têm esse mesmo efeito na camada de ozono. Não só esses que são apresentados aqui, mas todos os aparelhos, todas as atividades que provocam a libertação dos gases que já referi anteriormente, que provocam a destruição da camada de ozono, todas essas atividades são prejudiciais para a camada de ozono, provocando a sua destruição não catalítica. Vamos ver que o ciclo de ozono destrui constantemente, mas é um ciclo que se renova dia após dia, protegendo-nos da mesma forma. E a destruição provocada por esses produtos é uma destruição irrecuperável, a não ser que mudamos as nossas espécies. Acabamos de ver as causas. Como sabemos, todas as causas têm uma consequência. Agora vamos ver as consequências que advêm da destruição da camada de ozono. Devido ao buraco da camada de ozono, alguns raios ultravioletas chegaram à Terra, provocando algumas consequências como mudanças climáticas ou aquecimento global, provocando destruição do gelo, alteração do sistema imunológico,
podemos dizer do aumento do buraco de ozono. Segundo a Agência de Proteção do Ambiente norte-americana, a diminuição da espessura, 1%, apenas 1% da espessura da camada de ozono pode provocar 100 mil cegos. Pode provocar 100 mil cegos. E apenas 5%, aumentando mais 4%, podemos ver que vai aumentar um número considerável de pessoas com cancro de pele. Também temos, como já tinha referido, a alteração do clima. Aumento da temperatura pode provocar grandes, como estamos sentindo agora. Este clima está louco. Agora está frio, à tarde é um calor insuportável, à noite que devia estar frio é quente e por aí vai. Também podemos ver em relação à vida marinha, à vida aquática, a destruição, a injeção de raios ultravioletas que advém após aquela abertura no buraco de ozono, a maior emissão desses raios. Então, que sofrem são os animais e as plantas aquáticas. Logo, há uma perturbação ecológica, no sentido de que esses animais são importantes para quê? Para a produção de oxigênio. Não são, na verdade, as plantas, as verdadeiras ou as más produtoras de oxigênio, não. São as algas e outros animais aquáticos. Também, podemos também encontrar consequências que refletem a agricultura. Segundo, estima-se que a destruição da camada de ozono pode diminuir a produção agrícola. Consequentemente, pode fazer com que haja a redução de produtos alimentares. Pode também, como já tinha dito minha colega, alteração no sistema imunológico. Raios ultravioletas, quando entram em contato com um homem ou outros animais, causam alterações no corpo. Como podem ver, por exemplo, aqui da senhora que antes não estava exposta a radiações e depois, após a radiação, como aparentemente podemos dizer estragada. Isso é devido a quê? A destruição de proteínas e ADN que os raios ultravioletas provocam no homem. Isso basicamente as consequências. E ainda temos mais sobre quando há descer glaciares, há aumento do nível de mar. Ou seja, então podemos dizer que com o aumento do buraco de ozono pode haver consequências. E essas consequências podem também tornar-se causas de outras consequências, como, por exemplo, já tinha dito, vai ter descer, consequentemente vai ter o aumento do nível do mar. Agora vamos ver as formas de resolver esses problemas. E com isso podemos eliminar
estás a fazer para salvar o nosso planeta? O que você acredita, verdade? Também há um espaço aberto para questões e sugestões para ir até vocês. Atenção, agora é um momento de discussão e debate.